Escuta, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Listen, today I want to share a word with you guys. Essa semana eu estava preparando a aula para o curso de maturidade. This week I was preparing for the spiritual maturity course. E ao preparar a aula, eu caí, eu realizei que isso aqui tinha que ser pregado. And I realized that this had to be preached. Então coloca a mão no seu coração. Put your hand over your heart. Fala assim, Senhor Jesus, Say, Lord Jesus, fala comigo, speak with me, me transforme, transform me, me alimente. feed me. Eu quero te experimentar nesse I dia. want to experience you E eu this morning. recebo revelação And I receive da revelation palavra do of the Senhor, word of the que Lord tem o poder de me that transformar has the power to transform me para sempre. forever. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Então, na palavra de Deus, lá na lei, em Números 5, In the word of God, in the law, in Numbers, você vê que na lei tinha 3 tipos de pessoas que eram proibidos de entrar no arraiá, no meio do povo de Deus. you see that there were 3 types of people that weren't allowed in the midst of the people of the Lord. Números 5:1. Números 5:1. Numbers 5:1. A Bíblia diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: The Bible says, and the Lord spoke to Moses, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, command the children of Israel that they put out of the camp every leper, todo que padece fluxo everyone who has a discharge, e todo imundo por ter tocado em algum morto. and whoever becomes defiled by a corpse. Nós temos aqui então esses 3 tipos de doenças So we have these 3 types of que diseases simbolizam 3 tipos de pessoas, that symbolize 3 different types of people, 3 tipos de pecado. 3 types of sin. E aqui então, esses 3 eram proibidos, esses 3 tipos de pessoas eram proibidos de estarem dentro, no meio do povo de Deus. So these 3 types of people were forbidden from entering the people of the Lord. Então, quando nós olhamos, a lepra simboliza o pecado passivo. So the lepers symbolize a passive sin. Pecado passivo é quando você não faz o que deveria fazer. Passive sin is when you do something that you shouldn't be doing. Pecado passivo, você não é ativo em fazer o bem. You're not active in doing good. Você não faz o bem. You don't do good. Você não consegue fazer o bem. You can't do good. O segundo tipo de pecado é simbolizado pelo fluxo de sangue, The second type of sin is the people that have discharge. que é ativo. That is active. Agora você já faz o que é errado. Now you do intentionally what's bad. Conscientemente você escolhe fazer o que é errado. Consciously you do what is bad. E o terceiro é o pecado por associação. And the third is sinning per association. É todo aquele que toca num corpo, num defunto. It's everyone that touches the corpse. Encostou no corpo, no defunto, é pecado, é contaminado, é imundo. Touching the corpse makes you contaminated. Então, quando nós olhamos isso, So when we see this, o pecado por omissão, the Omission. sin from omission, o pecado por comissão, quando eu faço, sin through commission ou that I por do, associação, or per association. essas três doenças simbolizam esses pecados. These 3 sicknesses represent these 3 sins. Então, o pecado por omissão, você sabe muito bem, está muito claro isso. É quando você não faz o que é correto. So the sin through omission it's easy. Y'all already know this. O It's pecado when por- you do something that's not right. O pecado por comissão, você sabe que é quando você quer pecar, você vai lá e peca, você escolhe pecar. The sin through commission is when you do it intentionally. When you do something O bad, pecado por you sin. associação é que eu preciso te explicar um pouquinho. And the sin through association is what I have to explain to you guys a É little quando bit. você se associa a alguém que está pecando. It's when you associate yourself with someone that is sinning. Pastor, me dá um exemplo mais claro. Pastor, give me a more clear example. Quando você assiste um filme pornográfico, ou uma cena pornográfica, uma cena indevida, When you watch a pornographic scene in a movie, você tem 2 pessoas em pecado. you see 2 people in sin. Mas ao assistir, você recebe influência. But while watching it, you receive the influence. Você se torna pecador por associação. You turn yourself into a sinner through association. Aquele pecado que eles estão cometendo passa a fazer parte da sua vida. The sin that they are committing now takes part in your life. Então essas 3 categorias de pecado So these 3 categories é o que todos vivem. are what everybody lives through. Então isso é muito sério. So it's something very serious. E aqui o Senhor então falou que nenhum dessas 3 categorias de pessoas poderia participar do povo de Israel. And the Lord said here that not one of these 3 types of people could enter. Mas olha a coisa mais linda.
But look at the most beautiful thing. Quando Jesus ministrou o Sermão do Monte, When Jesus ministered at the Sermon on the Mount, ele terminou de ensinar o Sermão do Monte. he finished teaching on the Mount. A Bíblia fala, que está lá nos capítulos 4, 5 e 6 de Mateus, The Bible says in chapters 4, 5, and 6 of Matthew, ele faz o Sermão do Monte, aí ele desce do monte. he does the Sermon on the Mount, and then he goes down Quando the ele mountain. desce, vai até o 7 na verdade, quando ele desce em Mateus 8, When he goes down in Matthew 8, tem um leproso que vem ao encontro dele, João Paulo. there's a leper that meets him. E o leproso vem ao encontro dele e fala, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. And the leper goes up to him and he says, if you want to, Lord, no, if the Lord wants, I will be healed, Lord. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. If the Lord wants, I will be healed. Lord. Jesus falou, eu quero, seja limpo. And Jesus said, I want it, you're healed. Imediatamente ele foi limpo. And immediately he was healed. A lepra foi derrotada. The leper was defeated. Um pouco mais à frente, A little bit ele past está that, indo para a casa de Jairo, como nós pregamos semana passada. he's going to Jairo's house, Como nós pregamos a semana as passada. we preached last week. E aí no meio do caminho alguém tocou na barra da roupa dele, na orla da veste dele. And as he's going there, someone touches his pant leg. Quem era? Who was it? A mulher do fluxo de The sangue. woman of discharge. A mulher da hemorragia. The one that was E hemorrhaging. o que aconteceu? And what happened? Imediatamente ela foi curada. She was immediately healed. Imediatamente ela foi curada. Immediately she was healed. Segundo tipo. The second type. Logo depois dela ser curada, onde é que ele foi? After she was healed, where did he go? Hã? Lá na casa de Jairo. Jairo's house. E na casa de Jairo ele fez uma coisa interessante. And at Jairo's house, he did something interesting. A Bíblia fala que ele chegou, The Bible says that he got there, tomou a criança pela mão e falou, levanta, Talita cumi. took the kid by his hand and told him, come up. Ele tocou no Go eat. defunto. Ele tocou no defunto. He touched the corpse. Mas quando ele tocou, But when he touched it, a vida veio. life came. Ele tocou no leproso. He touched the leper. Ele foi limpo. He was clean. A mulher do fluxo tocou nele. The woman with discharge went Ela up to him. foi limpa. She was cleaned. E essa que estava morta, ele tocou e ela foi ressurreta. And the one that was dead, he went and she was resurrected. Então, todo o poder do pecado na sua vida foi quebrado So na all cruz the do power Calvário. of sin in your life was broken by the cross. Você não me entendeu? Todo o poder do pecado na sua vida foi quebrado na You cruz. didn't understand. All the sin that O takes Senhor place in nos your deu life was vitória broken by the completa cross. sobre o pecado. The Lord brings full forgiveness over your life. Não tem vitória Victory completa over your sobre o life. pecado. Você não é escravo do pecado se You're not você a está em slave to Cristo. sin if you're in Christ. E ser liberto do pecado é ser liberto da condenação do pecado. And to be free from sin is to be freed from condemnation. A condenação do pecado é o problema principal. Condemnation of sin is the main problem. Sabe, cuidado quando você ouvir sobre pessoas que pregam falando assim, eu não tenho pecado algum. Be careful with people that preach and say, I don't have any sin. Não, todos nós pecamos. All of us sin. Todos nós pecamos. All of us sin. Não é verdade? Isn't that true? Sim ou não? Yes or no? Sim, nós pecamos. Yes, we sin. O pecado é um acidente em nossas vidas, mas ele acontece. You know, sin can be an accident in our Não, lives, é um acidente em nossa vida. but we can do it on purpose. Não, é um acidente na vida do crente. Sin is sin is an accident in the life of a Christian, Não me corrige, não. but it's still sin. É um acidente na vida do crente, It's an accident in the life of a Christian, mas acontece. but it happens. Então, olha só, o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. So look, the Lord liberates us from every sin. Todo crente já foi liberto do pecado. Every Christian was freed from sin. Mas ele não foi liberto de cometer pecado, porque ele vai cometer pecado enquanto ele estiver nesse corpo. But he wasn't freed from doing sin because he will always do sin as long as he's in Mas this ele body. foi liberto da condenação do pecado, But he was free from the condemnation of de sin, todo o jugo do pecado, of all de toda a judgment from sentença sin, do of pecado. all sentence from sin. Amém? Amen? Então todo problema acontece em nossas vidas So all problems that happen in our lives é porque nós não entendemos quem nós somos are em because we Cristo. don't understand who we are in Nós não Christ. entendemos que nós somos livres dessas We don't lepras. understand that we are free from these lepers. Livres de ter tocado por associação. Free from touching anything in Livres de association. sermos omissos e não fazermos o que deveríamos fazer. Free from omission and not doing what we E o have que to do. muitas vezes acontece é que as pessoas já me questionaram falando, pastor, a Bíblia diz isso. And a lot of times people question me and say, Lord, Pastor, the Bible says this. Mas eu não experimento isso.
But I don't experience Mas eu não this. sinto isso. But I don't feel this. Cuidado com o que você Be sente. careful with what you feel. Você tem que ficar com a palavra. You need to A stay with the palavra é word. que é verdade. The word is what's true. Sabe, tem pessoas que questionam às vezes que Deus quer curar. You know, there's people that question sometimes if God wants to heal. E eu tenho que ficar com o que a palavra diz. And I have to stay with what the word says. Isaías 53 diz que Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades. Isaiah 53 says that the Lord took upon him our sickness. E pelas suas feridas nós somos sarados. And through his wounds we are healed. Essa é a palavra de Deus. That's the word of the Lord. Isso é o que a palavra de Deus diz. That's what the Lord É of isso the que é Lord nisso says. que eu firmo a minha fé. That is where I put my faith. Ah, pastor, mas vem me falar que você não curou por alguém e essa pessoa não foi curada. Pastor, but you're going to tell me that you've prayed for someone and they always been healed? Não foram curados. No. There are times where Minha própria mãe faleceu. my own mother died. Mas isso não muda o que a palavra de Deus But diz. that doesn't change what the Bible A says. minha experiência não muda o que a palavra My de Deus experience diz. doesn't change what the Bible says. Céus e terra passarão, The heavens and the earth will pass, mas a palavra do Senhor não vai passar. but the word of the Lord won't. Entendeu? Não é a palavra do João Paulo. It's not the Não word é a of palavra JP. do Maurício. It's not Não é a the palavra do Mauricio's word. Reinaldo. É a It's not palavra do Reinaldo's Senhor. word. It's the word of the Não Lord. é a experiência do Danny. It's not Não é a the experiência da Daniel's Ana experience. Cláudia. It's not É Anna a Claudia's palavra do experience. Senhor que não vai passar. The word of the Lord Então that você won't tem que pass. se agarrar na palavra do So you Senhor. need to hold on to this word. Então, para você experimentar libertação do pecado, você tem que entender isso. So for you to experience freedom from sin, you have to understand Coloca this. para mim Romanos 6, 10 e 11. Put Romans 6, 10 through 10. No, 6, 10 e 11. 6, 10 through 11. Olha só. Look. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. For the death that he died to sin once and for all. Mas quanto a viver, ele vive para Deus. But the life that he lives to God. Assim também vós, Likewise, you also considerai-vos mortos para o pecado, reckon yourselves to be dead indeed, mas vivos para Deus em Cristo but Jesus. alive to God in Christ Jesus our Então Lord. você está vendo que Cristo morreu para o pecado? So you see here that Jesus died for sin. Agora, deixa eu te falar um negócio. Quando fala que Cristo morreu para o pecado, é porque ele pecou? So let me tell you something. When Jesus says that he died for our sins, does Quando a he say that Bíblia he fala sinned? que Cristo morreu para o pecado, ele morreu porque ele pecava? When the Bible says that Jesus died for sin, does that mean that he sinned? Ele nunca pecou. He never sinned. Então ele não morreu porque ele pecou. So he didn't die because he sinned. Ele não tinha uma natureza He pecaminosa. didn't have a sinful nature. Jesus, quando foi tentado, ele teve tentações exteriores, mas não interiores. Jesus, when he was tempted, he had temptations outside of his body, but not inside. Ele não era tentado porque ele tinha um desejo impuro. He wasn't tempted because he had a sinful desire. Não, ele era 100% santo, Cordeiro de Deus, que He não was pecou. 100% holy. Mas ele in foi, Christ, ele in God. resistiu como homem. But he resisted as a man. Mas presta atenção, então não foi por isso. Now pay attention, it wasn't because of this. Agora, não é porque ele não era tentado, então ele não morreu para o pecado porque ele era tentado demais. He didn't die for sin because he was tempted all the time. Ele não morreu para a prática do pecado, ele não morreu para a tentação, ele morreu para a consequência do pecado. He didn't die through sin, or he didn't die because of his desires. He died Ele because morreu para o pecado, he died for sin, não por causa da tentação. not because of temptation, Não porque ele praticou o pecado. not because he practiced sin. Ele morreu para o pecado, He died for sin porque ele morreu para a condenação do pecado. because he died for the condemnation of sin. Existe uma condenação sobre a sua vida. There's a condemnation over your Ele life, assumiu a condenação. and he took that condemnation. Agora olha só o que a Bíblia diz. So look what the Bible says. Sabe o que nos livra da condenação? You know what frees us from É nós condemnation? entendermos It's for us to que nós understand somos livres em Cristo that we are Jesus. free in the Lord Jesus. Lá em Romanos 6, In Romans 6, Romanos 6, Romans 6, 12. 12. Não reine. Não, vou começar antes, perdão. Vamos ler a partir do 6. Let's read from 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, Knowing this, that our old man was crucified with him, para que o corpo do pecado seja destruído, that the body of sin might be done away with, e não sirvamos o pecado como escravos. that we should no longer be slaves of sin. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. For he who has died has been freed from sin. Quem morreu está?
The one that died is Fala what? justificado do pecado. Justified. Lembra disso. Sin. Remember that. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Se morremos com Ele, If we died with him, vivemos com Ele. live with him. Agora olha só. Qual versículo? 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. A morte já não tem domínio sobre ele. Death no longer has dominion over him. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. For the death that he died to sin once and for all. But the life that he lives to God. Continue. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Again. Olha só. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, 11, assim também vós, fala comigo, assim também Say vós. with me, likewise you also. Português primeiro, assim também vós. English, likewise you also. Likewise you also. Você está vendo? Assim como ele morreu, você também. It's saying just as he died, you died also. Assim, você também. Like this, you also. Do mesmo modo, In the same way. da mesma maneira. In the same way. Continuando. Versículo. Não reine, portanto. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 11. Okay. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Nem ofereçais cada os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. but present yourselves to God as being alive E from os the vossos dead, membros a Deus como instrumentos de justiça. and your members as instruments of righteousness to Escuta God. agora. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, For sin shall not have dominion over you, porque vocês não estão debaixo da lei, for you are not under the law, e sim debaixo da graça. but under grace. O pecado não tem domínio sobre você, Sin doesn't have dominion over you, porque você não está debaixo da lei mais. because you're not under the law Você está anymore. debaixo da graça You're under agora. grace now. Cristo te libertou do poder da lei. Christ freed you from the power of the law. Cristo te libertou da condenação do Christ pecado, freed you from the condemnation of morrendo sin, em seu lugar. dying in your place. E aí você está em Cristo. And then you are in E Christ. porque se você está em Cristo, And if you are in Christ, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. sin will not have place in your life. Porque você não está debaixo da lei, sim Because da you are graça. under the law, but you're under grace. Ah, pastor, essa mensagem vai levar as pessoas a pecar. Pastor, this word is going to make people go sin. Paulo, então, continua no versículo 15. Paul continues in verse 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? What then? Shall we sin because we are under the law, but under grace? We are not under the law. Você está vendo? You see it? De modo nenhum. Certainly not. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, antes vocês eram escravos do pecado. Olha só. But 17. God be thanked that though you were slaves of sin, look at this, Contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fosse entregues. yet you obeyed from the heart that formed of doctrine to which you were delivered. Agora escute.
E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Então preste atenção. So pay O attention. pecado não tem domínio sobre a sua vida porque você está debaixo da graça. Sin doesn't have place in your life because you are under grace. Não é porque você está debaixo da lei. It's not because you're under the law. Se a lei estivesse funcionando, Jesus não precisaria morrer. If the lay was still working, Tá louco. if the law was still working, Jesus wouldn't have to die. Se a lei funcionasse, para que Jesus veio morrer? If the law works, why did Jesus come die? Mas Jesus veio morrer no seu lugar. Jesus came to die in your place. Jesus se entregou no seu lugar. Jesus gave himself to you. Agora preste atenção. Now pay attention. Gálatas 5:18. Galatians 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, e não estás sob a lei. But be guided by the Spirit and not by the law. Gálatas 5:18. Galatians 5:18. Se você é guiado pelo Espírito Santo, If you are guided by the Spirit, você não está debaixo da lei. you're not under the law. Você perdeu a oportunidade de falar um glória a Deus. You lost the opportunity to say glory to God. Se você é guiado pelo Espírito Santo, If you are guided by the Holy Spirit, você não precisa dos 10 mandamentos para dirigir sua vida. you don't need the 10 commandments to work over your life. Sabe, as pessoas acham que por reforçar a lei, eles conseguem destruir o pecado. You know, people think that by reinforcing the law, sin will be destroyed. Se lançasse uma lei hoje nos Estados Unidos falando que ser homossexual é contra a lei. If a law was put today that says that homosexuality is É um crime. a crime, E se você for homossexual, você vai ser jogado na cadeia. and if you are homosexual, you will be thrown in jail. Você acha que com isso vai conseguir eliminar o homossexualismo? Do you think that will eliminate homosexuality? Nunca. No. Porque a lei não consegue. Because the law does not work. A lei não consegue. The law can't do it. As pessoas acham que por colocar 10 mandamentos nos lugares, eles conseguem combater o pecado. People think that by putting the 10 commandments all over the place, they can combat sin. Não. Não. Só aumenta o pecado. It just raises the sin. Porque a Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Because the Bible says that the strength of sin is the law. Não, pastor, não é possível. Pastor, that's not possible. 1 Coríntios 15:56. 1 Corinthians 15:36. 15:56. 15:36. Vai. Olha só. Ok, olha só. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. I didn't know you said the second part. O aguilhão da morte, The sting of death. aguilhão é ferrão. The sting is a sting. Sabe quando vem uma abelha e te pica? You know when a bee comes and stings you, Ela deixa um ferrão em você. it leaves the stinger in you. Então olha só. O ferrão da lei The sting ou of death da morte é o pecado. is sin, Mas a força do pecado é a graça. but the strength of sin is grace. É isso? Is that right? Is A that right? força do pecado é você falar para as pessoas que elas são salvas pela graça. The strength of sin is telling people A that they are safe força through do grace. pecado é quando você fala para eles, olha, a graça de Deus te liberta. The strength of sin is you telling people, look, the grace of God frees Quando you. você prega a graça, eles vão pecar demais. When you preach grace, they're going to sin so É much. isso que a Bíblia diz? Is it that what the Bible A Bíblia está says? falando aqui que a força
do pecado é a lei. The Bible says that the strength of sin Quanto mais is você the law. reforça a lei, mais as pessoas vão pecar. When you reinforce the law, more people will Quanto sin. mais você ensina a graça, menos elas vão pecar. The more that you preach grace, that less people will sin. Mas não é possível, pastor. But that's not possible, Pastor. Sim, Yes, nós acabamos de ler. we just read it here. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não estão debaixo da lei. Ones that are guided by the Holy Spirit are not under law. Você não acordou hoje de manhã falando, Senhor, dá-me força para não matar alguém. You didn't wake up today and say, God, give me strength to not kill someone, please. Pelo menos eu espero que você não tenha Or I acordado hope you didn't. e tenha orado isso. I hope you haven't prayed that. Senhor, me dá força nesse dia para não roubar. God, give me strength to not rob anyone today. Senhor, me dá força nesse dia, Senhor, para não desejar a mulher do próximo. Give me strength to not desire the woman of the one who's next to me. Senhor, me dá força nesse dia, Senhor. God, give me strength today. Não, God. deixa eu te falar. Você não acordou orando os 10 mandamentos. No, let me tell you, you didn't wake up praying for the Ten Commandments. Você acordou e falou, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. You woke up and said, God, Obrigado thank you pela for graça today. do Senhor. Thank you for your grace. Senhor, obrigado porque o Senhor me livra de toda tentação. Thank you because you free me from every temptation. Oh, Jesus ensinou a orar falando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus taught us the prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, Thy kingdom come, thy will be done. assim na terra como no céu. On earth as it is in O pão heaven. nosso de cada dia o Senhor nos dá. Give us this day our daily bread. E o Senhor perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Forgive us our trespasses, Forgive us our trespasses as our debtors. you have a different version, but you say Go. I don't know. Ok. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Você está entendendo? Não me deixe cair na tentação. You understand? Don't lead me into temptation. Não, é cair em tentação o original ali. Não é que Deus vai te levar para a tentação. Don't let me fall into temptation. Isso, esse é o original. Isso é uma das poucas coisas em inglês que eles traduziram terrivelmente. That's one of those things that they translated horribly Para inglês. to English. As melhores traduções são para inglês. The best translations are in English. Sim. Okay. Mas nessa aí eles pecaram porque When this Deus one they nunca sin. vai te levar para a tentação. Because God is never going to lead you to O sin. original lá é não me deixe cair na The tentação. original is don't let me fall Então into isso aí sin. você pode orar. So that's what you can pray. Mas presta atenção, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Pay attention. If you are guided by the Spirit, you're Você not não under the law, you're mata, under não é the porque grace. a lei fala não mate. You don't kill because the law says Porque not to. você ama. Because you love. Você perdoa porque você foi perdoado. You forgive because you were forgiven. Você não tem interesse, como é que é a palavra? Você não cobiça o que é do próximo, porque você sabe que Deus cuida de você. You don't desire the one of the people that are next to you because you have it too. Cobiça, qual que é a palavra para cobiça em inglês? Envy. Envy, então isso. Então você não tem inveja do outro. You're not jealous of other people Porque você sabe que Deus cuida de você. because you know that the A Lord takes care of you. lei está guardada agora no seu coração. The law is Não kept in são your mais heart. os 10 mandamentos. It's not just the Ten É a Commandments. lei do Espírito da It's vida. the law of the Spirit of life. Lá em Romanos 8, In Romans 8. diz o seguinte, Romanos this. 8:1. Romans 8:1. Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Espera aí um pouquinho. A lei do quê? The law of what? Do Espírito da vida. The Spirit of life. Em Cristo Jesus. In Christ Jesus. Fala em Cristo Jesus. Say in Christ Jesus. Fala em Cristo Jesus. Say in Christ Jesus. Então, como é que você vence pecado? So how do you overcome sin? Você vence pecado sabendo que você é amado, que você está em Cristo Jesus. You overcome sin by knowing that you are loved by Lá em Romanos 5:10, In Romans 5:10. a Bíblia fala o seguinte, The Bible says this. Romanos 5:10. Romans 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his son. presta atenção, porque se quando nós éramos inimigos, nós somos reconciliados pela morte do seu Filho. Pay attention. For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his son. Você era inimigo.
your enemy. Ele morreu por você, He died for you. para te reconciliar com Ele, To para reconcile te with him. trazer de volta a To Ele. bring you back to him. Preste atenção agora. Pay attention. Muito mais, Much more, estando já having reconciliados, been nós reconciled, seremos salvos pela sua vida. we shall be saved by his life. Diga aleluia. Say hallelujah. Você tem que entender isso. You need to understand Se this. quando você era inimigo, Ele morreu por você, o que você acha que Ele vai te dar hoje? If you were an enemy and he gave you something, what do you think he's Ele going to give you morreu now? por você. And he died for you. What do you think he's going to give you now? Você era inimigo. You were an enemy. Ele deu o filho dele para morrer por He gave você. his son to die for you. Imagina hoje o que ele Imagine pode. today Ele vai what he te can negar do. alguma coisa? Is he going to deny you anything? Ele não vai te negar. He's not going to deny. Então você tem que entender isso, que você pode falar com ele. So you have to understand that you can A talk Melanie with him. falou algo aqui maravilhoso hoje. Melanie says something amazing today. Eu consigo imaginar o Senhor sorrindo. I can imagine the Lord smiling. É isso. It's that. Ele não está zangado com você. He's not angry with you. Ele não está zangado com He's você. not angry with you. Porque ele morreu por você. Because he died for you. Ele não está feliz porque você só faz coisas certinhas. He's not happy just because you do the right Ele thing. está feliz porque você colocou a sua esperança e a sua fé em Cristo Jesus. Happy because you put your faith and your hope Você in Jesus. nasceu de novo. You were born again. Em 1 Coríntios 15:3, In 1 Corinthians 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Paul says this. antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 1 Corinthians 5:13. 15:3. 15:3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. For I delivered to you first of all that which I also received. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. That Christ died for our sins according to the scriptures. Por que vocês não falam amém para um versículo desse? Irmãos, eu tenho que dar bronca, não sei, vocês têm que aprender a falar amém, ué. Why don't y'all say amen to Vocês these têm que verses? aprender, irmãos, eu falo isso em amor, você tem que aprender a falar You amém. need to understand that I say this in love. You need Você to say tem que ler um amen. versículo desse e isso tem que queimar no seu coração, você tem que falar glória a Deus para Ele. You need to read a verse like Essa é this a palavra and feel do the burning in your Senhor, heart. essa Say não é minha amen. palavra. It's the Lord's word. It's not my word. Vai passar o céu, vai passar a terra, Heaven and earth shall pass, mas a palavra dele não vai passar. but his word will never pass. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. That Christ died for our sins according to the scriptures. Todo o pecado que você cometeu, All the sin that you committed, Cristo morreu pelo seu pecado. Christ died for your sin. Cristo se entregou pelo seu Christ pecado. gave himself for your sin. Sabe quando você nasce de novo, quando você é novo convertido, você fica preocupado em o que você vai fazer para Deus. You know, when you're born again and you're a new convert, you're always worried about what you're going to do next. Mas à for medida God. que você vai caminhando com o Senhor, você enxerga que é muito mais de quem você é do que importa. But as you're walking with the Lord more and more, you notice that it's who you are that matters more. Quem Ele te fez, Who He made a you. transformação que Ele trouxe na sua The vida. transformation that He brought into your life. É muito mais do que mudar o exterior. It's much É more mudar than aqui a change in dentro. the exterior. It's a change in É here. mudar aqui dentro. It's a change in here. A mudança exterior, ela vem porque a mudança interior aconteceu. The transformation on the outside happens because the Quando transformation on você the inside nasceu de happens novo. first. When you were born again, Não, quando você nasceu de novo, when you were born again, você nasceu em Cristo. you were born in Christ. E eu vou te explicar essa questão agora para a gente encerrar. And I'm going to explain this right now so we can Só há finish. dois tipos de pessoas na face da terra hoje: There's only two people on the face of the earth as today. que estão em Adão The ones that are in Adam e as que estão em Cristo. and the ones that are in Christ. Um dia você nasceu da sua mãe. One day you were born in your mother, through your mother. Quando você nasceu pela sua mãe, When you were born from your mother, você nasceu. you were born. Nasceu em pecado. You were born in sin. Você já nasceu um pecador. You were already born a sinner. As pessoas falam assim: nossa, mas o bebê não tem pecado. Ele já nasceu pecador. And people say, "Oh, but the baby didn't sin." They were born in Ele, sin. ele só não teve tempo de pecar ainda, mas They ele é um just didn't have pecador. time to sin yet, but he already is a Quando ele sinner. tiver novinho, tiver tempo de pecar, ele vai mostrar para você que ele é pecador. When they are very young, you're going to notice that they're going to sin. Eu não sei nem quem é. A gente tinha até. Você tem uma memória boa, Branco, você lembra? O menino que Israel mordeu a testa dele uma vez, você lembra quem foi? Era visitante na igreja, então não tem jeito de lembrar quem. He's talking about how I bit someone when I was younger on their O Israel forehead. era bebê. I was a baby. E ele. Não, ele era um toddler. I was a toddler.
E aí ele chegou perto do bebê. And he went close to the baby, E o bebê pegou no cabelo dele. and the baby got his hair. Quando o bebê pegou no cabelo dele, when ele the baby- lascou a mordida da testa do And menino. when the baby got his hair, he bit his forehead. Ali tem uma mãe que tá falando, olha lá, que absurdo, não é? Tá grávida de gêmeos, você imagina um trem desse acontecer. Foi só misericórdia de Deus, nós estamos aqui até It hoje. was justified. There was, yeah, Porque o inimigo tentou usar ele. because the enemy tried to use him Não, for self-defense. então você vê. Ele falou que foi por como é que é? Autodefesa. Presta atenção. Pay attention. Ele só teve uma oportunidade de mostrar. He had one opportunity to show. Ele teve a oportunidade de mostrar que ele pecava, que você vai bater, eu vou te bater mais ainda. He had an opportunity to show that he is a sinner. You're going to hit me, I'm going to hit you harder. Romanos 5,19 diz: Romans 5:19 says, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, because by the disobedience of one man, many became sinners. assim também, Likewise, do mesmo modo, in the same da way, mesma maneira, in the same manner, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão in justos. the middle of the obedience of one man, many will be made righteous. Então em Adão você recebeu tudo aquilo que era de Adão. So in Adam, you received everything through Adam. O que você That precisou Adam fazer? Você precisou nascer. did. What did you have to do? You just had to be born. Você já nasceu um pecador, You were already herdeiro born de a Adão. sinner, inheritor of what came from Adam. Mas em Cristo você recebeu tudo que é de Cristo. But in Christ, you received everything that was in Christ. E lá em Hebreus 7:7, In Hebrews pode vir, Cris. 7:7, you can come. Em Hebreus 7:7 nós temos um paralelo. In Hebrews 7:7, we have a parallel. A Bíblia diz o seguinte: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Now, beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Presta atenção. Pay attention. O inferior The lesser é abençoado pelo superior. is blessed by the better. Amém? Amen? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Here, mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. De quem está falando aqui, pastor? Who Está are they falando talking about de here? Melquisedeque. It's talking about Melchizedek. Um dia Abraão teve uma guerra contra alguns reis One day, Abraham had a battle with some kings, e ele saiu daquela guerra com muitos despojos, com muitas riquezas. and he came out of that battle with many riches. E quando ele estava saindo daquela batalha, veio diante dele um rei chamado Melquisedeque, And when he was getting out of that battle, there was a king called Melchizedek, um sacerdote do Deus Altíssimo. Priest, high a priest. high priest, Um homem que ninguém sabe de onde veio nem para onde foi. a man that no one knows where they came from or where they went. E a Bíblia fala que quando Abraão encontrou a Melquisedeque, And the Bible says that when Abraham encountered Melchizedek, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. he gave the tithes of everything to Melchizedek. E a Bíblia diz que Melquisedeque deu a ele pão e vinho. And it says that Melchizedek gave him bread and wine E o abençoou ali. and blessed him there. Tá falando disso aqui. It's talking about this. O inferior é abençoado pelo superior. The lesser is blessed by the better. Continuando. Continuing. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, Even Levi, who receives tithes, pagou-os na pessoa de Abraão. paid tithes through Abraham, so to speak. Quem era Levi? Who was Levi? Não aquele Levi. Not that Levi. Esse Levi aqui This Levi é o filho de Jacó, is the son of Jacob. que era o filho de Isaac, That was the son of Isaac. que era o filho de That Abraão. was the son of Abraham. Então olha só. Isaac era filho, So look here, Isaac was a son. Jacó era neto, Jacob was the grandchild. Levi era bisneto de Abraão. And Levi was the great-grandchild. Quem deu o dízimo? Who gave the tithes? Quem deu o dízimo? Who gave the tithes? Abraão. Abraham. Mas a Bíblia fala aqui que Levi entregou o dízimo a Melquisedeque. But the Bible says that Levi gave tithes to Melchizedek.
Parênteses. In parentheses, O dízimo que vocês entregaram aqui hoje. the tithes that you give here today, Se o Senhor não voltar if antes, the Lord does not come seus before, netos e bisnetos colherão bênçãos your dele. children and grandchildren will receive the blessings. É a Bíblia que fala. It's the Bible that says this. Levi entregou o dízimo com Abraão. Levi gave offerings with Abraham. Quem é Levi? Who's Levi? Levi é aquele de quem Arão foi descendente. Levi is the one that, Aaron. okay, the father to Aaron. Não, é descendente de Arão. Aaron is the descendant of Arão Levi. foi quem trouxe a lei. Aaron was the person that brought the law. O que o Senhor está falando para nós aqui What the Lord is telling us here é que is that Levi, consequentemente Arão, consequentemente a lei, Levi, Quently, Aaron leading to the law é inferior a Cristo, are inferior to Christ porque o superior abençoa o inferior. because the better blesses the lesser. Continuando. E por Continuing. assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque ele não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. For he was still in the lines of his father when Melchizedek met him. The loins. Ele nem of his father. existia. Ele nem existia He didn't even exist. quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. When Melchizedek met Abraham E Abraão entregou o dízimo. and Abraham gave the Preste tithes. atenção aqui. Pay attention here. Vem cá, Caio, Nicolas e Lucas. Come. Vem cá, João Paulo. Fica aqui, João Paulo. João Paulo é Melquisedeque. JP is Melchizedek. Abraão veio e entregou o dízimo. Abraham came and gave the tithes. Quando ele entregou o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque deu pão e vinho e o abençoou. When he gave the tithes to Melchizedek, Melchizedek gave him wine and bread and blessed him. Isaac estava em Abraão Isaac was in Abraham e foi abençoado pela mesma and bênção. was blessed by the same blessing. Porque na lógica ele entregou o dízimo também. Because through logic, he also gave Certo? the offering, right? Jacó entregou o dízimo. Jacob gave an offering. Vem cá, Paulo, rapidamente. Corre. Não vou falar mais. Passou. He's taller than him. Passou. Obrigado, Daniel. Eu sei que a comida tá boa, vocês vão comer aqui hoje. Mas isso tem que ser passado antes. Abraão entregou o dízimo, Jacó estava aqui. Abraham gave the tithes and Jacob was in Abraham. Jacó estava. Quem que é esse aqui? Jacob was in there. Who's this? Abraão, Isaac, Jacó. Abraham, Isaac estava lá. Isaac, Jacob. Jacó estava lá. Jacob was there. Mas não só Jacó, Levi estava lá. But not just Jacob, Levi was there. Presta atenção. Esse cara aqui viveu tempo demais. Pay attention. This guy lived for so long. Esse aqui viveu cento e tantos. This one lived 100 and Outro something que years. viveu cento e tantos, ou Another one that 300 e lived tantos, sei 100 lá. or 300, I don't Esse even aqui know. também. This one is Está lá na frente. They're all doing in the front. Como assim? What do you mean? Como que ele entregou dízimo para Abraão? How did he give an offering? Como que Abraão Abraham. abençoou ele? How did Abraham bless him? Presta atenção. Pay attention. Linhagem. Lineage. Esse aqui This one estava ainda qual que é a palavra em português? Não tinha sido gerado por seu pai. Eu gosto dessa palavra em inglês. Estava no loins, ainda estava no, você sabe, dentro dele. He was still in him. I like that word, loins. Ele nem existia. Didn't even exist. Não existia. Didn't exist. Didn't exist. Provavelmente existia. Talvez, não sei, não me lembro. Maybe. Por que aquele lá então deu o dízimo? Why did that one also give an offering then? Por que ele recebeu a bênção? Why did he also receive the blessing? Porque ele estava naquele que o gerou. He was in the one that generated it. Levi
Levi estava em Abraão, was in Abraham porque Abraão o representava. because Abraham represented Ele him. saiu da linhagem de He Abraão. came from the lineage of Abraham. Vocês estão entendendo? You understand? Obrigado. Thank you. Olha só agora. Olha só agora. Look now. O que significa estar em Cristo? What does it mean to be in Christ? Exatamente isso que eu acabei de mostrar para Exactly what I vocês. just showed you guys. Quando você nasceu em Adão. When you were born in Adam, E você viveu em Adão. and you lived in Adam Até o dia que until the day that você ouviu o evangelho da graça. you heard the gospel of the word Da graça. of grace. Foi o evangelho da graça que te It salvou. was it was the gospel of grace that Você ouviu que Jesus morreu no seu lugar. you heard that Jesus died in your place. Você ouviu que ele pagou o preço que era seu. You heard that he paid the price that Você was ouviu yours que ele today. morreu pelos seus pecados. You heard that he E você forgave your sins. recebeu and you a received salvação, salvation, confessando ele como Senhor da sua vida. confessing him as the Lord of your De life graça pela fé. through grace and faith. 2 Coríntios 5,14 1 Corinthians 5:14 diz o seguinte: says this. pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Corinthians 2 Coríntios 5,14 pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. For the love of Christ compels us, because we judge thus that if one died for all, then all died. Quando Deus tratou Cristo na cruz, quando Cristo foi entregue como sacrifício, When Christ was given as a sacrifice on the cross, ele não estava morrendo só para te perdoar dos pecados. he wasn't dying just to forgive you from your sins. Ele não estava morrendo só para te perdoar, He wasn't dying just to forgive para you, cobrir. to cover you. Ele não estava morrendo só porque ele te amava. He wasn't dying just because he loved you. Ele estava lidando com a sua natureza. He was dealing with your nature. Lidando com a sua natureza. Dealing with your nature. Ele estava te matando. He was killing you. Você morreu com You Cristo. died with Christ. Você morreu. You died. Você nasceu em Adão. You were born in Adam E você viveu em Adão até you o dia em que lived você in Adam nasceu de novo. until the day that you were born again. Para nascer de novo, você morreu com Cristo. To be born again, you need to die in Christ. Em 1 Coríntios 15:45, And nós for- vamos encerrar aqui. In 1 Corinthians 15:45, Nós vamos ver que quando Deus tratou com Cristo, Ele tratou com toda a raça descendente de Adão. you're going to see that the way that Jesus dealt with Christ, he also dealt with every Ele não só descendant of te Adam. perdoou, He didn't just forgive não you. só te He justificou, didn't just justify you. não só te glorificou. He didn't just glorify you. Você morreu com Ele. You died with him. Adão morreu Adam died. e uma nova raça ressurgiu. And a new race came out. Você nasceu de novo. You were born again. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. If you aren't born again, you can't see the kingdom. Como é que você nasceu de novo? How were you born again? Fala pra mim. Tell me. Como é que você nasceu de novo? How were you born again? Tell me. O que você fez para nascer de novo? What did you do to be born Pode again? gritar aí, vai. Confessando Cristo como Senhor da sua vida. O que mais? Confessing Christ as the Lord of our lives. What else? Crendo no coração e confessando com a boca. Believing in our Se hearts and entregando pro confessing with our Senhor. mouths, giving ourselves to Christ. Como é que você nasceu de novo? How were you born again? Foi pela fé Was it by faith? de graça. Oh, it was by faith in grace. Não é? De Right? graça pela fé. In grace through De faith. graça pela fé. In grace through faith. Pois assim está escrito. As it is written, O primeiro homem, the first man, Adão, Adam, foi feito alma vivente. became a living being. O último homem, The last o último homem, man, o último Adão, the last Adam, porém é espírito vivificante. became a life-giving spirit. Por que Jesus é o último Adão? Why is Jesus the last Adam? Porque a partir dele Because through him, há um segundo tipo de pessoa na there is face a da terra. second type of human on the face of the earth. Até então era só um tipo. Before, there was only one type. Todos descendentes de Adão. All the descendants of Adam. Todos descendentes de Adão. All the descendants of Adam. Aqui, a partir desse momento, tem como morrer. And from this moment, you can die.
e nascer de novo. and be born again. Continuando. Continuing. Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural. However, the spiritual is not first, but the natural. And afterward, the Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. spiritual. The first man was of the earth, O segundo homem é do céu. made of dust. The second man is the Lord from Quem é o heaven. primeiro homem? Who is the first man? Quem é o segundo homem? Who is the second man? Dois títulos aqui. O último Adão e segundo homem. Two types here. The last Adam and the second man. O último de uma raça. The last of a race. E agora esse segundo homem é o primeiro de uma nova raça. Now the second man is the first of a race. Uma raça que agora tem uma nova vida. A race that now has a new life. Uma raça que agora é herdeiro de Deus. A race that is now an inheritor Uma of raça que Christ. agora são filhos de Deus. And a race that are children of God. Hoje eu acordei e eu fui orar. Today I woke up and I went to pray. E de repente eu falei para o Senhor, eu falei, eu quero te pedir perdão. And all of a sudden I started praying and saying, God, Você I sabe, want to eu ask já for peço perdão forgiveness. porque eu sou perdoado. You know, I already asked tô for só forgiveness reconhecendo meu erro. because I am forgiven. I'm realizing, no, Eu só estou reconhecendo meu erro. I'm just, É metanoia. Tá tudo bem? yeah, I don't know. Eu falei perdão porque eu estava só reconhecendo meu erro. Eu sei que eu já sou perdoado. Oh, I was asking for forgiveness because I already know that I messed up and I know that I'm forgiven. Eu falei, Deus, eu tô orando aqui, mas como se eu estivesse orando pro além. God, I'm praying here, but I'm praying as if I'm just praying. O Senhor é uma pessoa. You are a person. O Senhor está aqui. You're here. Sabe, eu acordei e eu estava no automático. You know, I woke up and I was on the automatic. Automático orando. Automatically Eu oro praying. porque eu sou crente, eu sou pastor, eu oro. I pray because I'm a Christian, I'm a Mas pastor, I pray. eu parei e falei, peraí, But I stopped and said, wait. peraí. Eu estou conversando com meu pai. Speaking with my Father. Esses dias eu pensei algo. These days I thought something. Pensei algo assim. Por que que isso aconteceu? I thought something like, why did this happen? O Espírito Santo falou, por que que você não pergunta? The Holy Spirit said, why don't you ask? É só perguntar. Just ask. Ele é uma pessoa. He's a person. Os que estão no primeiro Adão não têm esperança. The ones that are in the first Adam don't have hope Eles são naturais They are natural. da terra. of the earth. Mas do segundo Adão, eles são espirituais, eles são do céu. But the second Adam, they are spiritual. They are from Não the sou heavens. eu que estou falando. Leia o It's not me that's versículo saying this. 48. Read verse 47. 48. 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. E como é o homem celestial, tais também os As celestiais. is the heavenly man, so also are those who are heaven. O último Adão morreu no seu lugar. The last Adam died in your place. Ele foi o último Adão. He was the last Adam. Ele foi o último Adão na minha linhagem. He was the last Adam in my lineage. Daqui para trás tem um monte de Adão, From here Na minha família. back, there are a lot of Adams in my family. mas daqui para frente But here forward, só tem o último Adão. there's only the Só last tem, Adam. perdão, novo homem. There's only the new man. Aqui só tem uma nova raça. There's only a new race. Os filhos de Deus, Children of God, abençoados pelo Senhor. blessed by the Lord. Essa é superior àquela. This is the better, and that is the lesser. Por isso que Arão, That is why Aaron, descendente de Levi, descendant of Levi, é inferior a Melquisedeque, Cristo are Jesus. inferior to Melchizedek. Nós vivemos na lei do Espírito e da We vida, live in the law of spirit and life, não na lei do pecado e da not morte. in the law of Sin and death. A nossa união com Ele, como um segundo homem, começa na ressurreição. our union with him as the second A man. morte come from do the último resurrection. Adão resolveu o nosso problema. The death of the last Adam resolved everything. A ressurreição do segundo homem The nos deu uma resurrection. nova identidade, The resurrection of the second man brought a new identity, uma nova a raça. new race.
uma nova criação. New creation. Porque assim como em Adão todos morrem. 1 Coríntios 15, 22. Assim como em Adão todos morrem. Because as the last Adam died, 1 all of them Coríntios 15, died. 22. Assim como em Adão todos morrem. Vai, pode traduzir. Manda ver. Because as you are in Adam, all die. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Also, those will be brought to life by Christ. In Fala Christ. em Cristo. Say in Christ. Fala em Cristo. Say in Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. In Christ. Fala, eu estou em Cristo. Say, I am in Se eu Christ. nasci de novo, If I was born eu again, estou em I am Cristo. in Christ. Fala, se eu nasci de novo, Say, if I am born eu again, estou em I am Cristo. in Christ. Você entendeu o que é estar Do you em Cristo? understand what it means to be in Christ? Você entendeu aqui naquele exemplo nosso o que é estar em Cristo? Do you understand from that example what it means to be in Christ? Você está bem depois, You are way after, mas você foi colocado nele, but you were put in Him porque você creu na obra because dele, you believed in His e word. você entregou sua vida a And you ele, gave your life to e Him. você confessou ele como Senhor da sua You vida, confessed to Him as His Lord. e aí você as se your tornou Lord. uma nova criatura. And you are a new creation. E aí Romanos And in 5,17. Romans 15:27, in 5:27, Romanos 5,17 Romans 5:27 traz uma verdade. brings it Os que receberam, se pela ofensa de um, For if by one man's offense, presta atenção, pay attention. se pela ofensa de um e por meio de um só, For if by one man's offense death reigned through the one, reinou a morte, muito mais, much more. fala muito mais, Say much more. fala muito mais. Say much more. Deixa eu te fazer uma pergunta, Let me ask you something. fique em pé comigo, Stand up, please. please. Aqui está Adão, Here's Adam. aqui está você até o dia que você morreu com Cristo. There you are until you died in Christ. Não sei quanto tempo foi isso. I don't know how long that was. Foi muito pecado ou não? Was it a lot of sin? Foi muito pecado ou não? Você acha que você era uma boa pessoa e não precisava de salvação? Was it a lot of sin, or did you think that Se you você didn't need acha que você era salvation? uma boa pessoa Did you think that you were a good person? e você não precisava de Cristo morrer por You você, didn't need Christ to die for you. você ainda está indo para o inferno. You are still going to hell. Você ainda está indo para o inferno. You're still going to hell. Porque a salvação é só para aqueles que precisam dela, Because salvation is for those that need que salvation reconhecem que são pecadores. and know that they are Eu creio sinners. que você é essa pessoa. I believe that you are those people. Então você pecou muito. Eu pequei muito. So I sinned a lot. Eu conheci Jesus com 17 anos de I idade. knew God when I was 17. Eu pequei muito. I sinned a lot. Mas o que a Bíblia diz But what the Bible says é que muito mais, is that much more, os que recebem a abundância da graça. those who receive abundance of grace. O que é graça, Rafael? What is grace, Raph? Favor imerecido. Você não merece, mas você recebe. It's favor that you don't deserve. Muito mais os que recebem a abundância do favor imerecido. Much more those who receive abundance of grace E o dom da justiça. and of the gift of O righteousness. que é dom, Raane? Cadê ela? What is gift? Sumiu. O que é dom? Dom é presente. What is a gift? It's not a present. Meus outros alunos estão lá na cozinha. Presente. Muito mais os que recebem o presente da justiça. Much more those who will receive the abundance of grace, Eles of righteousness. reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Will reign in life through the one Jesus Christ. Pecado demais, You sinned a lot. mas muito mais reinado agora. Muito mais bênçãos agora. Much more blessings Muito now. mais provisão Much agora. more provisions now. Muito mais alegria Much more agora. joy now. Muito mais paz. Much Paz more ilimitada. peace, unlimited Bênçãos peace. ilimitadas. Blessings, Alegrias unlimited ilimitadas. blessings, joys, Sabe por quê? unlimited Não é porque eu joys. You know why? mereço. Because it's not Eu that I não deserve it. mereço. I don't deserve it. Eu merecia morte. I deserve death. Mas o último Adão morreu por the last mim. Adam died for E me. eu o recebi como o Senhor And I da minha received vida. as the Lord E eu of my fui life. incluso nele. And I was included E ele in him. morreu como o And he último died
cristão. died as the last Ele Adam. ressuscitou como And o he segundo homem. resurrected as the E eu second estou man. nele. And I am in Eu him. sou servo da I am justiça. servant A of minha justice. vida é dele. My life is E agora his. eu reino em vida Now I reign in life através dele. through him, Através de Jesus through Cristo. Jesus Christ. Eu reino em vida. I reign in life. Eu sou liberto do I pecado. am free from Eu sin. sou liberto da condenação. I am free of condemnation. Eu sou liberto do I peso. am free Eu of the sou weight. liberto I am free. porque eu não estou debaixo da lei. Because I am not Eu under the estou law. debaixo I am da lei under superior, The superior law. a lei do Espírito e The da law of vida. the Spirit of life. Em Cristo In Christ Jesus. Jesus. Em Cristo In Jesus. Christ Jesus. Você não merece, You don't deserve it, mas se você está em Cristo, but if you are in Christ, você tem direito. you have the right. Pastor, mas se for assim é muito fácil. Pastor, but if it's like that, it's so easy. Essa é a graça. That's grace. Essa é a graça. That's grace. Ah, pastor, mas se for assim, as pessoas vão viver no pecado. Pastor, but if it's like that, people are going to keep sinning. Não, a força do pecado é a lei. No, the strength of sin is Na the law. graça eu olho e falo, eu estou em Cristo, para que pecar? In grace, I say, I'm in Christ. Why do I sin? Why do E I se eu have to estou sin? sendo tentado, eu falo, Deus me livre de toda tentação. And if I'm being tempted, I say, God, free me from all temptation. Você sabe que a Bíblia não manda você fugir, você resistir ao pecado? You know, the Bible doesn't tell you to resist sin. Não, a Bíblia não manda você resistir ao The pecado. Bible doesn't tell you to resist sin. A Bíblia fala para você fugir do pecado. The Bible tells you to flee from Foge sin. do pecado. Flee from sin. Foge da aparência do mal. Flee from that appearance, that bad appearance. Então, se tem aparência de pecado, sai de perto. So if it appears like it's sin, flee from Porque it. você está em Cristo. Because you are in Christ. Levante suas mãos ao Pai, se você puder. Raise your hands if you can. Fala obrigado, Senhor Say, Jesus. thank you, Lord Jesus. Nesse dia eu declaro And this day I declare que a minha vida está em Cristo Jesus. that my life is in Christ Jesus. Cristo Jesus é o meu Senhor. Christ Jesus is my Lord. Ele morreu pelos meus He pecados. died for my sins. Ele pagou todos os meus He pecados. paid for all of my sins. Ele me lavou com seu sangue. Cleaned me with his blood. Mas ele destruiu a natureza pecaminosa But he destroyed the que me sinful nature governava. that governed me. Fala, hoje eu sou nova criatura. Today I'm a new As creation. coisas velhas ficaram para trás. The old passed E away. eis que tudo se fez novo. And everything was made Fala, new. já não sou mais eu quem Say, vive, it's not I who live, mas Cristo vive em mim. but Christ who E lives in esse me. viver, And que in agora eu vivo, eu now I vivo live. pela fé I live by faith no Filho de For Deus, the Son of God que me amou that loved e me se entregou por mim. gave himself for me. Fala, eu sou Say, I am filho do Deus vivo. Son of the Eu living sou God. herdeiro de Deus. I am an inheritor Eu sou of God. co-herdeiro com Cristo. I am Fala, with Christ. eu sou dele. Say, I am his. Eu estou em I am Cristo. in Christ. Aleluia. Hallelujah. Fala, eu estou em Say, Cristo. I am in Christ. E isso me define. And that defines me. Fala, minha Say, identidade my identity está escondida em is Cristo. hidden in Christ. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Ao sair daqui nesse dia, Leaving here today, saia com essa convicção. leave with this conviction. Você está em Cristo. You are in Christ. Quando você for tentado, When you are tempted, você fala, eu estou em Cristo. you say you are in Christ. Quando a acusação vier, When accusation você comes, fala, eu estou em Cristo. you say I am Não in há mais Christ. condenação para There's mim. no condemnation for me. Quando a mentira vier, When lies come, de falar que não vai dar certo, to say that it won't go de well, falar que não vai funcionar, say that it won't work, que a sua vida vai acabar, because your life will que a end, sua família vai your acabar. family will end. Não, você vai falar, eu estou em You're going to Cristo. say I am in Eu Christ. sou abençoado, I am blessed. porque Cristo é o meu representante. Christ is my Ele representative. morreu em meu lugar, died in my place. Ele ressuscitou em meu lugar. Resurrected in my Eu place. estou em Cristo. I am in Eu Christ. sou da nova raça I am of humana, the new human race, da raça dos filhos de Deus. the race of the Em children of nome God. de Jesus. In the name of Jesus. Vamos encerrar orando por alguém. Encontre alguém, ore, abençoe a vida de alguém. Let's end praying with Declare someone, que essa blessing será uma someone's semana life. maravilhosa, marcada pela bondade do Senhor. Declare that it will be a marvelous week filled with the blessings of Em the nome Lord. de Jesus, In the name of que Jesus. nós estaremos encerrados.